Olá, é um prazer estar falando a respeito das coisas espirituais, ainda mais um dia tão especial que é o Natal, hoje 25 de dezembro, né? E a gente está tendo essa nova oportunidade para a gente fazer um comentário para os amigos, né? Que a gente de vez em quando faz nos natais, né? Sobre esse período tão importante da história, que é o Natal, onde se comemora o nascimento de Cristo. A gente sabe que algumas pessoas não gostam da data, e a razão, às vezes, é porque, uma que eu sei, é porque, por exemplo, não se sabe exatamente qual foi a data do ano, e nem o mês que o Senhor Jesus nasceu. Mas o que é importante é a gente ter uma data para comemorar, e o mais importante, qual é o significado dessa data, dessa comemoração. Quando a gente vai na Bíblia, é onde tem as maiores informações a respeito de Cristo, do nascimento de Cristo, lá não somente fala do nascimento de Cristo, mas também explica as razões da vinda dele. Eu poderia, nessa conversa curta aqui, fazer menção, então, de algumas passagens da Bíblia, gostaria, que faz menção exatamente do nascimento do Senhor Jesus Cristo. É importante sempre chamá-lo de Senhor, né? Quando a gente vai antes da vinda dele, o Senhor Jesus Cristo veio aproximadamente há 2030 anos, mais ou menos, que ele veio, né? E a gente sabe que a humanidade tem muito mais tempo do que isso, talvez uns 6.000 anos, né? Mas Jesus, ele veio, é interessante, quando a gente vai nas Escrituras, é sempre bom a gente ir nas Escrituras, que as Escrituras falam também que ele haveria de vir, né, antes mesmo da vinda dele. Por exemplo, quando a gente vai no livro de Gálatas, no capítulo 4, a gente vê no versículo 3 em diante, fala assim, olha, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então eu li Gálatas 4, versículo 4 a 6. O que é importante nessa passagem é lembrar de que Cristo veio na plenitude do tempo, ou seja, naquele tempo que Deus já tinha definido que ele haveria de vir, porque as pessoas poderiam crer em Jesus, mesmo antes da vinda dele, como a gente vê no Velho Testamento, as manifestações do Filho de Deus na forma angelical. E a gente vê também os sinais da vinda dele demonstrados através das profecias, através dos profetas, que muitos deles viveram bem antes da vinda de Cristo, né? Por exemplo, a gente tem no Antigo Testamento, quando o homem cai lá no pecado, aliás, antes disso, a gente tem em Apocalipse, que foi o último livro escrito da Bíblia, que fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, o Cordeiro se refere a Cristo. Então, o sacrifício dele, mesmo antes do nascimento, da formação do mundo, Apocalipse 13, fala que já faz essa menção, né, para salvar pessoas, né, aqueles que são dele. Então, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto, é isso que diz o texto lá. Mas as pessoas que viveram antes de Cristo, lá no Gênesis mesmo, na queda, e é por causa da queda do homem, não só porque Adão e Eva caíram no pecado, no teste, né, de fidelidade, não foi só por isso não, foi também, e isso foi o principal, evidentemente, fez com que nascêssemos pecadores. E a nossa forma de viver muitas vezes demonstra que somos pecadores, a nossa forma de viver, não é verdade? Nós já nascemos em pecado, né? Em pecado que concedeu minha mãe. Assim, Davi, o rei Davi, o profeta Davi, já dizia isso nas Escrituras. E a gente tem também, nas Escrituras, a gente percebe que lá em Gênesis, depois da queda do homem e da mulher, no capítulo 3, a gente já percebe lá, quando o Senhor, Deus faz uma profecia, fala com a mulher, falando da serpente, que em Apocalipse é um símbolo de Satanás, né? Que induziu o homem à queda, né? Enganando a mulher primeiro, né? E ele falando para a serpente, Deus usa o termo, tu lhe ferirás a cabeça, aliás, os seus descendentes da mulher ferirás a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, e ele lhe ferirás o calcanhar. A gente entende que
que é uma profecia relacionada a Cristo, porque o descendente da mulher, um dia, né, ele ia ferir a cabeça da serpente. É uma linguagem figurada, falando de vitória, né? Agora, outras passagens também fazem menção de Cristo, há vários símbolos da vinda do Cristo, por exemplo, como a gente vê no livro de Êxodo, na época de Moisés, por exemplo, a gente vê na figura, na Páscoa, por exemplo, né? Quando o cordeiro, as pessoas que sujassem a porta de sangue, né? Comeram o cordeiro naquela noite de Páscoa, quando eles passaram os umbrais da porta, o sangue do cordeiro, ali eles estavam demonstrando então a fé. Olha para você ver, a salvação é pela fé. Assim diz a Bíblia em várias passagens. Ali no Antigo Testamento é demonstrado. Então aquelas pessoas que representavam a vinda de Cristo, aquelas pessoas que passaram o sangue do cordeiro que eles comeram naquela noite, né, lá no Êxodo, quando eles passaram o sangue, o semeador, o anjo vingativo, não veio matar os primogênitos. Eu até comentei ontem num estudo, numa fala, que eu acredito que até as pessoas, mesmo os egípcios, que souberam disso, creram e sujaram e passaram sangue nos umbrais das portas, não foram só os israelitas que estavam no Egito de passagem, saindo do Egito, mas aquelas pessoas que eram amigos dos judeus e fizeram esse sinal, né, com amigos dos israelitas, passaram sangue, os seus filhos não foram punidos com a pena de morte, né? Então o sangue aí, que como dizem Hebreus, fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então isso é simbólico, estou apontando para Cristo. Nós temos outras passagens do Antigo Testamento também que vão mostrar a figura da vida de Cristo. E nós temos também profecias diretas que falam da vinda do Cristo, do nascimento do Cristo, como por exemplo Isaías capítulo 7, fala que a virgem ia conceber e dar à luz seu filho, e o seu reino seria eterno. Então, a virgem daria à luz a um futuro rei de Israel, com um reino eterno. Outra passagem que fala do rei, que com o reino eterno, é a passagem do capítulo 7 de 2 Samuel, quando o profeta Natã fala para Davi, olha, um descendente seu vai reinar. Estava falando de Salomão, mas de uma forma indireta falava também da vinda de Cristo para reinar, porque fala do reino eterno, que nunca mais terá fim. Então, essas são passagens que demonstram, no Antigo Testamento, a alusão a Cristo de uma forma indireta. E nós temos no capítulo 9 de Isaías também, ele falando a respeito da vinda do rei, né, que ia reinar, e no capítulo 9 de Isaías, fala inclusive que o rei, ele é rico em conselho, né? Fala que esse rei ia reinar no reino eterno. Seu reino é poderoso, né? E fala que chama-o de Deus forte, esse que viria a reinar. Isaías capítulo 9. Então, um rei que é Deus forte, um reino eterno, rico em conselho, né? Conselheiro, só poderia ser divino, só poderia ser alguém encarnado, alguma divindade, um reino eterno. E a gente tem também outras passagens que vai falar, então, sobre o Cristo. Nós temos outras figuras do Cristo, como, por exemplo, a gente tem a figura da serpente de bronze, também no deserto, né? No Êxodo, quando as pessoas eram mordidas por cobras lá no deserto, eles olhavam para uma cobra que estava numa haste, e pela fé, eles olhando para a cobra, na haste lá de bronze, eles eram curados. Então, isso nos lembra de Coríntios, que fala em Coríntios que Jesus foi feito maldição por nós, ou seja, a morte dele foi a morte de um condenado, né? Ele foi condenado como se fosse um criminoso e morto na cruz. Então, lá atrás já falava, todos esses sinais já apontavam. Tem um outro sinal também, que é o do Miqueias, capítulo 5, versículo 2, se não me engano. É o capítulo 5 de Miqueias. Que todos esses antes da vinda de Cristo, da encarnação dele, fala que seria em Belém, o nascimento de Belém, que ia surgir o rei, que ia ter um reino eterno. E é interessante, quando a gente fala de Belém, a gente já vem, e tanto em Mateus capítulo, a gente já vai para Mateus capítulo 1 e 2, como Lucas capítulo 1 e 2, que conta a história do nascimento de Cristo. Então lá, a gente não vai ler aqui para não ficar muito longo, mas a gente sabe que aconteceu muita coisa no nascimento de Cristo. No nascimento de Cristo, a gente sabe que foi para que o Senhor Jesus nascesse, vindo à plenitude do tempo, que nós lemos no capítulo 4 de Gálatas, foi no tempo certo, o cenário estava todo propício para nascer o Salvador.
tinha uma língua mundial, que era a língua grega, principalmente, né? E os povos se comunicavam, e tinham muitas estradas no Império Romano, e facilitava a evangelização, para o evangelho poder fluir rapidamente para o mundo. O que mantém o evangelho vivo é o fato de ele estar pulsando. Ele só sobrevive se ele está pulsando. Igual você, é vivo porque seu coração está pulsando. Então o evangelho vem, a situação era favorável no sentido de poder ir e vir, a facilidade da língua, o grego, né, o latim falado pelos romanos, a língua grega, a sabedoria grega e o empreendimento romano, que era o Império Romano, que criava estradas que facilitava ir e vir para poder divulgar o Evangelho. Naquele momento, ali na plenitude do tempo, por outro lado, José e Maria eram descendentes de Davi, porque a promessa é feita a um descendente de Davi. Alguns milagres que Cristo fez, alguém falava, Jesus, filho de Davi. Por que as pessoas falavam assim, alguns paralíticos, alguns cegos? Porque eles sabiam que de Davi, por causa da passagem que eu falei, já mencionei, dele viria o rei que ia governar eternamente um dia sobre Israel e sobre o mundo, né? E hoje as pessoas têm tanta sede de justiça, né? Então Cristo falou, bem-aventurados que têm sede de justiça. Um dia a justiça será feita, mas será no tempo, não nosso, no tempo de Deus. O verdadeiro rei, o verdadeiro líder é Cristo Jesus, que um dia vai governar e reinar sobre nós, aqueles que esperam por Ele. Então a gente sabe que nessa passagem do capítulo 1, 2, tanto de Mateus como no capítulo 1 e 2, a gente sabe, no capítulo 1 e 2 de Mateus, como no capítulo 1 e 2 de Lucas, a gente sabe como foi a história. E é interessante pensar em Jesus, outra figura lá no Antigo Testamento, quando bate numa pedra para sair água, Moisés, o povo estava consciente. A pedra, outro sinal de Cristo, né? Outro símbolo de Cristo, quando ele fala com Pedro, por exemplo, tu és pedra, né? E sobre essa rocha edificarei minha igreja. Pedro era uma pedrinha, e sobre a rocha maior, Cristo edificarei minha igreja. E no capítulo 4 de Atos, versículo 11 e 12, Pedro pregando o evangelho no início da formação da igreja, ele fala assim, olha, este Jesus é pedra rejeitada por vós. A tendência das pessoas é rejeitarem Jesus, né? É preciso romper para poder aceitá-lo como Senhor e Salvador, como aquele que morreu pelos nossos pecados, para a gente seguir em frente. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Capítulo 4 de Atos, versículo 11 e 12, mencionado aqui por Pedro no evangelismo, na pregação. Vocês lembram como foi o cenário do nascimento de Cristo? O nascimento, nós fazemos festa, comemos um churrasco, né, comemos um peru de Natal e etc., com os familiares, é comum a gente fazer isso, mas é bom lembrar, o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi na situação mais adversa possível. Pensando sempre em Mateus capítulo 1 e 2, Lucas capítulo 1 e 2, faz menção de que o nascimento de Cristo, a circunstância foi a primeira, a gente poderia citar, por exemplo, situações difíceis. Por exemplo, Maria se dispôs a ser aquela que receberia em seu útero o Salvador. Foi consultado, ninguém é obrigado a vir a Jesus. Ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então Maria se dispôs a receber no seu ventre o Salvador. E ela, virgem, para cumprir a profecia do capítulo 7 de Isaías, antes de se casar, ainda noiva, ela se engravidou. Então, olha a dificuldade que ela teve com o futuro marido quando ela engravida, na verdade. Teve muitos eventos extraordinários ali para que as coisas fossem conduzidas. Ela era descendente de Davi, José também descendente de Davi. Eles tinham que recensear, é uma espécie de alistamento, uma cidade muito distante onde eles moravam. Eles andavam a pé, grávida. Fui a Belém para cumprir as escrituras, porque Miqueias, como eu mencionei, Miqueias 5, diz que é de Belém que vem o Salvador. Jesus viveu em Nazaré, Maria vivia em Nazaré, mas ele nasceu em Belém para que se cumprisse as escrituras. Imagina o sacrifício que foi. Eram pobres, muita gente viajando, cumprindo um decreto do rei, do imperador, e esse decreto, na verdade, era para que se cumprisse as escrituras, e eles vão, então, e eles não têm nem onde ficar. Ficam numa estrebaria, uma espécie de coxo de animal, de boi ou de ovelha, comer, ali com palha. Foi ali que nasceu o Senhor Jesus Cristo. Não foi no hospital, né?
foi numa estrebaria. Então nasceu pobre. O dono do universo, o dono do mundo, o Criador, nasceu na pobreza. Isso ensina-nos que para servir a Deus nós não precisamos de nada, a não ser dar-lhe o nosso coração. Então o amor verdadeiro, a verdadeira devoção a Cristo, ao Pai, é quando nós lhe entregamos toda a nossa vontade. Então Maria vai, passa por todas essas dificuldades junto com José para que o Salvador nascesse. Outra coisa, quando os magos vêm do Oriente para poder adorar o Salvador, o que acontece é que, indo até Herodes, o rei da época, o rei, como muitos sábios, não quiseram visitar a Cristo numa humilde cidade. Pessoas simples não acreditaram que fosse Salvador. O que Herodes queria, disse que vai lá, adora, quando você encontrar. Vocês que estão seguindo uma estrela. Depois vocês vêm e me falem para eu ir adorar. Então eles foram avisados divinamente por um anjo, por sonhos, para voltar por outro caminho que Herodes tinha má intenção. E o que acontece? O que acontece é que eles voltam por outro caminho. Uma lição. Quando você vem e encontra Jesus, o seu caminho já não é o mesmo. Você não volta mais pelo mesmo caminho, espiritualmente falando. A tendência é seguir por outro caminho, porque Cristo transforma e Ele nos faz viver em novidade de vida. Então o que acontece ali é que o cenário é todo desfavorável. Não era um cenário de festa do ponto de vista do mundo que é visível. Era um cenário de alegria, de paz entre os homens. Estava surgindo a oportunidade quando os anjos fizeram festa no céu. Então, às vezes, as coisas que estão acontecendo no céu é diferente do que está acontecendo na terra. Havia regozijo, paz, louvores a Deus por parte dos anjos, porque eles sabiam que Cristo estava vindo, o Salvador de todos aqueles na humanidade que se arrependesse e cresce para se tornarem filhos de Deus. É importante pensar que o nascimento de Cristo foi uma situação da família dele toda diversa. E todos que nascem de Cristo vão encontrar dificuldade na caminhada. É um teste de fé. A nossa salvação, como sangue derramado ali nos umbrais, ali, passado, é uma atitude de fé. Quando cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, quando nós cremos que o sacrifício só Ele poderia fazer para nós sermos salvos, somos salvos. Igual Jesus falou no capítulo 3 a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O nascimento, ele é difícil, principalmente para a mãe. O próprio filho tem que romper. É um nascimento que envolve sofrimento, envolve dores, mas ele envolve depois alegria e paz. O Cristo disse para Nicodemos, então é preciso que venhamos a nascer de novo através da fé no sacrifício de Cristo para nossa tão grande salvação. Mas aqueles que nasceram de novo devem entender que a vida aqui é uma vida passageira, somos peregrinos, estamos caminhando, como diz Paulo, com o propósito de buscar a perfeição. Não que sejamos perfeitos, longe de sermos presunçosos, mas nós devemos nos preparar para participar de um reino. O rei não está presente ainda, mas como súditos, futuros participantes do reino, nós devemos viver como se fôssemos cooperadores do reino de Cristo. Nós já devemos ir treinando, vivendo uma vida de santidade, uma vida de humildade, uma vida de renúncia, uma vida de reverência a Cristo, uma vida sensata, uma vida que glorifica a Deus. Mesmo no mundo corrupto, mesmo tendo um governo que ainda não é o governo de Cristo, está muito longe de chegar perto, nós deveríamos viver num mundo, nos prepararmos para quando o Cristo vier e reinar, nós já estejamos de alguma forma preparados para entrar no reino, como súditos, como os cooperadores, pessoas que amam o mestre, que amam o rei, pessoas que são obedientes à palavra, à lei, pessoas que pagam os impostos, pessoas que às vezes sofrem o dano, o prejuízo, mas seguem na fé, na alegria, na esperança de um dia vermos o reino perfeito, o rei que não falha, o rei que ama e que governa com retidão, com verdadeira justiça, com santidade, com alegria, com paz. Esse é o reino que as Escrituras nos prometem.
Quando eu li Gálatas capítulo 4, falando que ele veio sob a lei, para tirar os que estavam sob a lei, ou seja, a lei só condena, ou seja, a lei é boa, mas para nós pecadores ela só nos condena, ela só nos derruba, né? Por quê? Ela só não nos derruba, é o nosso pecado que nos derruba, mas a lei só aponta que não merecemos nada, ao contrário, merecemos é ser condenados. Então o rei veio salvar, pagou o preço e agora nós podemos viver alegre, em novidade de vida e procurar viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Que Cristo possa, de fato, nascer no seu coração, se ainda não nasceu, e para você poder viver uma vida, um 2026, em alegria, em paz e em novidade de vida. E aqueles que já nasceram em Cristo, que possam renovar suas forças com fé no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício dele, na vida de santidade dele, de Paulo e dos apóstolos, estudando sempre as Escrituras, que é o nosso alimento diário, e sempre oração, vigiando para não pecar contra Deus, porque assim nós alegraremos o Rei, assim nós alegraremos o Pai do Rei, Cristo, o Pai Celestial, e assim nós estaremos preparados para ser cooperadores com o futuro reino desde já, e vivendo uma vida que agrada a Deus, para que o nome do Pai, de Cristo, seja glorificado. Que Deus te abençoe, que você tenha um 2026 muito abençoado, é o desejo do meu coração. Assim seja. Amém.